Em nome do Senhor Jesus. Na semana passada eu falei sobre julgamento, lembra disso? E aí o Senhor, eu estava orando ao Senhor, e o Senhor falou para mim: você vai falar de julgamento 2. Vai continuar, só que de uma outra forma, porque na semana passada eu falei de você julgar as pessoas, julgar aquilo que você está enxergando. Mostrei algumas imagens aqui, de homem com homem, mulher com mulher, e aí vocês olharam, falei para a igreja olhar essas imagens e tirar as suas conclusões, e aí nós podemos tirar algumas conclusões daquilo que os nossos olhos veem. Porém, não é realmente aquilo que estamos enxergando, porque a imagem que eu coloquei era de uma mãe e uma filha, e um pai e um filho. E quando nós olhamos para uma situação, com o nosso olhar de pessoa, de carnal, nós já julgamos. Lembra disso que eu falei? E hoje eu vou falar sobre outra situação, sobre outro julgamento. E nós, inclusive na quinta-feira, no culto no lar, eu iniciei falando a respeito disso, e nós precisamos despertar-nos. Por quê? Porque uma igreja dividida, uma família dividida, uma empresa dividida, qualquer situação que esteja se dividindo, esteja com dois pensamentos, não vai prosperar. Não vai prosperar, porque quando Jesus ele estava expulsando demônios, ele estava expulsando demônios das vidas, e aí os judeus olharam para aquela situação e falaram que Jesus estava expulsando demônios como? Por Beelzebu, Aí Jesus falou assim: como é que o demônio pode estar expulsando o demônio? Uma casa dividida, ela não pode subsistir. Uma casa dividida, ela não pode prosperar. Ei, você, marido e esposa, já veio na minha mente, não estava no script isso aqui, mas se você está dividido dentro do seu lar, se você está pensando de uma forma, a sua esposa está pensando de uma outra forma, como é que você vai querer a bênção do Senhor? O Senhor está esperando assim, está esperando, escuta. Vocês vão decidir, a hora que vocês decidirem, a bênção chega, a prosperidade chega. Teve uma certa época da minha vida que eu e a Simone queria estar, eu estou falando de bênção material, irmão, mas não pensa assim, as coisas dessa vida. Mas essas coisas dessa vida nós adquirimos quando nós buscamos a espiritual. Se nós não buscamos o espiritual, vai ter um problema. E o Senhor direciona todas as coisas. O Senhor usou uma vida, Ele falou assim, o dia que você, olhou para mim e falou assim, o dia que você tiver o mesmo pensamento, você e a sua esposa tiveram o mesmo pensamento, aí eu vou entrar e aí eu vou abençoar. E tinha uma situação em que nós queríamos mudar de um local, e eu pensava de uma forma ir para um local, e a Simone pensava em outra situação, e Deus ficou esperando, o dia que vocês decidirem, aí eu abençoo, E aí quando eu recebi essa mensagem de Deus para a minha vida, aí eu conversei com ela, e nós decidimos de um só local, e assim a bênção chegou. Está entendendo, marido? Está entendendo, esposa? Então conversa, família, conversa, para que vocês estejam num só pensamento, numa só direção, para que vocês possam caminhar com o fardo mais leve, Às vezes fica muito pesado, porque um está esticando para um lado, o outro está esticando para o outro, e aí? Até quando? Mas eu estava falando a respeito do que mesmo? Julgamento, isso. Mas antes de falar de julgamento, lá no livro de João 14:6, fala o quê? João 14:6, livro de João 14, o verso de número 6, diz assim: eu sou, Jesus falou. Jesus, ele disse o quê? Eu sou o caminho. O que mais?
Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora, meu irmão, traz sobre a sua mente todas as igrejas, todas as pessoas que falam de Jesus. Quantas situações que nós ouvimos falar de Jesus. As pessoas estão caminhando, seguindo o caminho de Jesus. As pessoas estão sendo direcionadas pelo Senhor Jesus. Quantas situações. Antes de falar de julgamento, eu vou do final para o início. Era uma palavra que eu tinha colocado no final, mas eu vou colocar antes para que você venha receber, venha abrir o seu coração aí, viu, irmão? Mateus 11, abre para mim lá no final. Mateus 11, já está aí, glória a Deus. Para que você venha abrir o seu coração primeiro, para que você venha entender no Espírito exatamente sobre o que eu vou falar sobre o julgamento, amém? Então, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio de Jesus, por intermédio de Cristo. Aí o Senhor, Ele convida só o negro, Ele convida o branco, Ele convida o oriental, Ele convida quem? Todos, venham a mim, todos. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas, então venham a mim, todos que estão o quê? O Senhor, Ele escolhe pessoas. Jesus, Ele está falando o que aqui? Venham a mim todos. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor, diz também em outra passagem, todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é? O meu jugo, o caminho de Jesus então é um caminho suave. O caminho de Jesus é um caminho leve. Pode ser que aconteça algumas situações nesse caminho, mas o Senhor, Ele nos guia. Pode ser que aconteça alguns embaraços, algumas cascas de banana, algumas sujeiras no meio do caminho, mas é o Senhor quem está indo à frente. Então, se o Senhor está nos direcionando nesse caminho, então as aflições, as situações ruins que estamos passando nessa vida, o Senhor, Ele passa juntamente conosco. Ele nos deixou o Espírito Santo de Deus para nos fazer lembrar de todas as palavras do Senhor. Foi o que eu falei agora há pouco, para nos fazer lembrar da palavra do Senhor. Sempre quando nós estamos em oração, como que nós vamos lembrar da palavra do Senhor? Se eu estiver buscando a palavra do Senhor. Porque se eu não estiver lendo a palavra do Senhor, não tem como eu entender, ou como vir sobre a minha mente a palavra de Deus. Amém, amados? Amém? Então, venham todos a mim, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora vamos lá para o livro de Marcos. Entrar onde você vai falar, ei pastor, vai falar disso? Sim, vou falar. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor e entender aquilo que nós estamos julgando. Entender que nós estamos fazendo pessoas tropeçarem, entender que nós estamos fazendo pessoas irem para o inferno, através de julgamentos, através de palavras nossas, amém? Então é um alerta nessa manhã para as nossas vidas. Marcos 9, o verso 38. Primeiro nós vimos lá
Que Jesus falou o quê? Que eu sou o... Aonde que está escrito isso, irmãos? Não põe não, Rafa. Aonde que está? Não olha na sua Bíblia. Aonde está escrito que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Aonde? João 14, 6. Disse Jesus. Pode falar. Quem é crente tem que gravar esse versículo. Amém? Põe uma vez aqui esse versículo, a igreja inteira vai gravar na mente esse versículo. Amém? Se você tiver esse versículo bíblico, você pode pregar para qualquer pessoa, falando a respeito do caminho, falando a respeito de Jesus. Põe aqui. Olha lá. 1, 2, 3. Espera aí. João... Repita. João. De novo. João 14, 6. Aleluia. Agora olha para o seu irmão aí e fala para ele o versículo. Glória a Deus. Aleluia. João, já entenderam, né, irmãos? A igreja gravou. Então você já sabe, lá, se você não tinha nem o versículo na mente, você já tem um, de João 14, 6, que fala, eu sou o caminho. Com esse versículo bíblico, você pode tanto falar numa festa, quanto pode falar em um velório. Amém? Aonde você estiver, você pode falar desse versículo bíblico. Mas aí vamos lá para o outro versículo, amado. Lá de Marcos 9, o verso de número 38. Diz assim, mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos fazer o quê? Impedi-lo. A pastora falou assim, porque ele não era do nosso grupo. A versão dela ali, ó. Amém, amados? Amém? Pergunta para o seu irmão, você está impedindo alguém? A condição para ir para Jesus, qual que é? Crer que Ele é o único e suficiente Salvador, e seguir o seu caminho, e se render ao Senhor Jesus. Aí tinha um povo lá, tinha uns camaradas que receberam Jesus, e na mesma hora que eles receberam Jesus, eles estavam cheios da presença do Senhor. Aí eles viram o que Jesus estava fazendo e eles saíram para fazer a mesma coisa que Jesus estava fazendo. No nome de quem? No nome de Jesus. Eles estavam fazendo o quê? Expulsando demônios. E aí os discípulos de Jesus, que estavam seguindo Jesus, que estavam lado a lado de Jesus, olharam aquela situação e ficaram o quê? Com ciúmes, ou com inveja, ou porque olhou aquela situação e falou, onde se viu? É só a gente que pode.
Só nós podemos. Não é qualquer um, só nós que podemos fazer isso. E então os discípulos começaram a impedir, e impediram esses camaradas aí de falar a respeito de Jesus. Por quê? Eles falaram assim: porque não é do nosso grupo, porque não é da nossa igreja, porque não é do nosso rebanho. E aqueles camaradas estão fazendo coisas erradas. Chegaram para Jesus com essa crítica. Como é que eu impeço a obra? Como é que eu impeço as outras pessoas de seguir a Jesus? Como é que eu impeço as outras pessoas de irem de repente para uma direção que eu estou achando que eu sou discípulo de Jesus, eu estou na igreja todos os domingos, eu sirvo aqui na CCA. A igreja correta é a CCA, a igreja correta é a comunhão cristã em adoração, não tem outra denominação. E aí nós começamos a fazer as mesmas coisas hoje que os discípulos faziam. Como, pastor? Que nós fazemos a mesma coisa que os discípulos faziam. Vocês já viram alguém entrevistando o demônio? Nunca? Já. Agora pergunta para o seu irmão: e daí? E daí? Qual o problema? Aquela denominação que está entrevistando, ou que está fazendo, ou que está expulsando, ela está expulsando pelo nome de quem? E daí que estão fazendo? Lembra que eu falei a semana passada de julgamento? Por que você julga o seu irmão? Tire a trave do seu olho, para que você possa olhar. Coloque colírio do Senhor, para que você possa enxergar claramente. E quando nós fazemos um julgamento, nós estamos, de repente, eu estou aqui ministrando a palavra e eu falo: olha, onde se viu, aquela igreja está expulsando o demônio e conversando com o demônio, e começo a dar risada, irmãos. E aí tem uma outra pessoa aqui que serve naquela denominação e está no nosso meio. Como que essa pessoa vai se sentir? Principalmente para nós obreiros e pastores, viu, irmãos, evangelistas, que falamos da palavra do Senhor, né? E passamos para outros. Como é que nós estamos passando a palavra do Senhor? Porque o pastor Alessandro leu o versículo aqui que falou assim, o quê? João 3,16 diz o quê? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que eu quero dizer com isso? Vamos falar mais do amor de Jesus. Vamos falar mais do que Jesus fez. Vamos falar das obras de Jesus. Eu não preciso vir aqui e falar a respeito de caneta de igreja, ou na igreja tal, se usa véu ou não, ou os irmãos são separados um do outro ou não. Eu não preciso estar falando de denominações. Eu fazendo isso como irmão em Cristo Jesus daquela pessoa, eu estou fazendo o quê? Eu estou pecando, estou julgando. Estou impedindo também que outras pessoas se acheguem ao Evangelho, se acheguem a alguma igreja, a alguma denominação. Porque quando nós pregamos Cristo, nós não pregamos igreja, nós não pregamos denominação. Se o irmão guarda o sábado ou não, e daí? Fala para o seu irmão, se ele guarda o sábado, e daí? Você não guarda o domingo? Nós não guardamos o domingo? Nós não estamos aqui no domingo o dia inteiro louvando e engrandecendo o nome do Senhor? Você vai ver no livro de Romanos 14 exatamente a respeito disso aí. A respeito do que come, do que não come. Daqui a pouco a gente lê essa passagem, para que não fique somente nas minhas palavras.
Então nós julgamos as denominações, nós olhamos aquela denominação, eu só estou citando, mas eu não estou julgando, para que você não venha julgar mais, para que você não venha errar mais, amados, em nome de Jesus. Está o copo com água lá, aí o amado fala assim, coloca o seu copo do lado aí do seu rádio e vamos orar. Aí a pessoa, com toda a fé que ela tem no Senhor Jesus, aí ela vai, ora ao Senhor, juntamente com aquele... A pessoa não conhece Cristo, não conhece o Senhor ainda e está ouvindo o Senhor pelo rádio. E aí está lá, a pessoa com aquela fé. E aí toma um copo d'água e é alcançada. Olha para o Senhor e pergunta para ele, e daí? E daí, amado? Ele não está crendo no Senhor Jesus? O copo com água, e daí? E daí o copo? Qual o problema? Qual o problema, amados? E aí nós julgamos, onde se viu, mas não está escrito na Bíblia que tem que tomar. Que tem que tomar água, que tem que pôr do lado da Bíblia, que tem que orar e tomar o... Qual o problema? Qual o problema? Nós precisamos ficar preocupados o quê? Com salvação, não é isso? Agora, esse copo com água vai impedir ele de ir aos céus, a pessoa de ir aos céus? Agora, uma pedra de tropeço pode impedir aquela vida de ir aos céus, porque você pode julgar uma vida que esteja fazendo isso. Onde se viu? Não, mas não está escrito na Bíblia. E você julga essa pessoa, aí de repente essa pessoa, poxa, está errado. Aí ele não vem nem para a sua igreja e nem faz aquilo mais. Aí você foi impedimento para que aquela vida continuasse, para que ela continuasse servindo a Cristo, buscando o Senhor. Fala para o seu irmão, para de julgar, irmão. Para de julgar, para de julgar. Ou pessoas, né? Só vou dar mais um exemplo que eu acho que você já entendeu o que eu quero falar. Você já entendeu. O que eu não, o que o Senhor quer nos falar nessa manhã. Eu acho que você já entendeu. Só vou dar mais um exemplo. Pessoas, igrejas que vendem coisas. Vende caneta, vende olhinho e vende não sei o quê. Vai ter gente que vai sair escandalizada daqui hoje. Mas meu compromisso é com o Senhor. Se o Senhor mandou falar, eu vou falar. Então, está vendendo coisas ou vende coisas na igreja... Olha para o seu irmão e fala para ele, e daí? Quem salva quem que é? É o Senhor. Essas coisas vão impedir? Agora, quem é que vai dar conta das coisas erradas que acontecem dentro das igrejas? Se ele está fazendo alguma coisa que é em desacordo com a palavra, quem é que vai dar conta dessas coisas, amados? Aquele que está fazendo. Agora, quem sou eu ou você para julgar algum ministério? Para julgar alguma igreja? Se ele está indo lá na congregação, amado, vai mesmo. Lá usa véu, vai mesmo, é uma bênção. Fique firme nos caminhos do Senhor, é uma igreja de Deus. Está indo na Assembleia de Deus, amém. Está indo na Adventista, glória a Deus, continue firme. Lá guarda o sábado, e daí? Guarda o sábado, mas o que? Lá eles estão servindo a Cristo, busca o Senhor. E nós estamos apontando o dedo, julgando as pessoas, julgando as denominações. E o Senhor pede para nós, para que nós venhamos apenas amar. Lembra que eu falei que ia colocar o versículo que eu coloquei por último no primeiro? Venham a mim. Porque realmente a terra precisava ser afofada. Para que a palavra venha entrar no seu coração. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados.
e eu lhes darei descanso. Falar em línguas, irmãos. Tem a pessoa que está falando em língua na igreja e o outro não tem intérprete, não tem ninguém. E daí? Fala para o seu irmão, pergunta para ele, e daí, irmãos? Isso é elementar para que a pessoa venha ser salva ou não? É? E outro erro da igreja, eu olho, eu imito, atenção irmãos aqui, ó. Eu olho, eu imito e costumo dar risadas dessas ações. E aí? Você está correto no que você está fazendo? Amados, vamos servir ao Senhor sem peso. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O meu jugo é suave. Eu não vim para trazer peso, eu não vim para trazer condenação, mas eu vim para trazer liberdade aos que estão presos. Liberdade, é para isso que o Senhor nos chamou. E o Senhor te chamou para falar do evangelho leve. Fala somente do amor de Deus. Deixa que o restante vai se encaixando. A respeito do intérprete de línguas, no final da carta o Senhor fala assim, mas se não tem esse costume, eu não chamo a atenção de vocês, está escrito assim. E aí o Senhor fala assim, buscai também os melhores dons, na mesma carta. Ele fala assim, busquem os melhores dons, aquele que tem o dom de língua, que busque a interpretação. Então vai chegar o tempo da pessoa também ser intérprete, e daí? Essa semana eu vi um pastor, não vou falar a denominação, mas ele estava falando falou assim, tem um aparelhinho agora que fala, que até decifra as línguas, né, do inglês, do português, do japonês, do chinês, tal. Aí ele falou, tá vendo, não vai nem precisar falar em línguas agora, dentro da igreja, e dando risada, ignorante. Agora eu vou julgar a vida dele também? Não, é ele com o Senhor. Agora, para quem está ouvindo e fala em línguas, a pessoa esfria, e aí? Eu estou lançando uma pedra de tropeço na frente de uma pessoa, para que ela venha a cair. Se eu estou servindo de pedra de tropeço, então vou verificar as minhas ações, o que é que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo está agradando ao Senhor? O que eu estou fazendo está edificando vidas? O que eu estou fazendo está trazendo vidas para Jesus? Amém, amados? Verso de número 50. Diz o quê? 50, Marcos 9:50. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Não é para ficar guerreando, guerras de ministérios. Nós participamos, a pastora Simone, o presbítero Zé Carlos e a Samira, nós participamos de um evento no meio do ano, que é City of the City, é isso? City, sei lá, City. Abraçando a cidade. Nós participamos de um evento, e nesse evento eles chamaram a atenção exatamente a respeito dessa situação, e o evento era na faculdade presbiteriana, viu? E eu fui participar juntamente com os irmãos. E daí que eu fui lá na igreja presbiteriana? Qual o problema? Você entende, irmão? Então vamos parar de julgar, porque as igrejas com isso acabam se dividindo, e se as igrejas se dividem, quem ganha com isso? Aquela igreja fala de Jesus,
tem Jesus, está pregando a salvação, deixa eles pregarem. E se você puder ajudar, ajude. Mas não lance pedras de tropeço. Então, tenham sal em vocês, tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Não atrapalhe então o seu irmão de buscar. Nós estamos falando, do mesmo Cristo, do mesmo Senhor que conhece todas as coisas. E aí uma pergunta para você aqui, eu coloquei, eu vou fazer para você. Alguém vai falar mal e dar risadas ou criticar alguma igreja? Você vai fazer isso, irmão? Pergunta para o seu irmão, você vai fazer isso? Dar risada, criticar o ministério do outro, falar mal. Pergunta para o irmão, você vai fazer isso? Que isso possa ficar gravado em nossos corações mesmo, viu, irmãos? Que isso possa ficar gravado em nossos corações, em nome de Jesus. Vamos lá para Romanos 14. Oi. Fazer um comentário? A igreja que responda. Fazer um comentário, está julgando, igreja? Eu vou fazer só um comentário, irmão, mas não é uma fofoca. Cutuca ele do lado, Você viu? Você viu? Comentário, faz comentário, sabe com quem, amados? Faz comentários com o Espírito Santo de Deus. Fala para o seu irmão, ora mais, irmão. Ora mais e fala menos. Conversa mais com o Senhor e fala menos, irmão. Porque se a gente estiver orando mais, com certeza a revelação do Senhor vem sobre a minha vida e eu vou começar a entender o que o Espírito Santo de Deus está querendo fazer com qualquer situação. Vamos orar mais e vamos falar menos. Vamos falar mais com o Pai, porque se eu falar alguma coisa errada para o Pai vai falar, filho, não é assim. Não é desse jeito. Não é dessa forma que você está pensando. Não é dessa forma que você está pensando. A pastora Simone está lembrando de um versículo. Os meus pensamentos são... Aí começa a vir na mente os versículos, Os meus pensamentos são mais altos que isso. Essa coisinha aí de sal grosso, de copo com água, caneta, isso não é nada. Eu tenho salvação, eu tenho vida eterna em Cristo Jesus para dar para todo o povo, para todo aquele que necessitar, para todo aquele que clamar. Eu serei achado de vós, diz o Senhor. Eu serei achado de vós. Então eu falei de Romanos, os fracos e os fortes. Pastora Simone, você consegue fazer a leitura disso sem fazer comentários? Igreja, você acreditou no sim dela? Então é melhor não. Não pode julgar? Você vai conseguir fazer a leitura sem fazer comentários? A testemunha aqui, Se ela começar a comentar, você corta o microfone. Se você não cortar o microfone, eu vou aí, irmão. Aprendemos ontem a ter empatia com Rivotril, né, Sami? Deixa eu só fazer um comentário. Irmãos, dê uma salva de palmas para as mulheres dessa igreja. Amém. Amém. Ó, Gibilson, para nós não teve, porque, na verdade, é porque ela tinha que dar a salva de palmas para nós, Carência, olha lá. É a carência, não, ele. Meninas, é a carência. Precisa de análise. Eu vi ontem, ela não, eu participei assim, auxiliando, estava lá atrás, na sala, e participando e conversando com irmãos. Então,
Eu vi o trabalho excelente que todas vocês fizeram, as obreiras, irmãs que estiveram participando. Foi uma bênção. Tinha aqui acho que 78 mulheres, né? Que receberam a palavra do Senhor e receberam instruções psicológicas para suas vidas, né? E espirituais. Amém? A gente libera depois para elas assistirem. Libera. Para quem não veio, sobre inteligência emocional, a Sâmia, a evangelista Sâmia vai estar postando, e aí na semana a gente envia o link, ela envia o link para os grupos aí, para que você possa acompanhar, você que não esteve aqui. Romanos 14. Depois dos cortes, né, Sâmia? Porque eu sambei ontem aqui. Que isso? Espera aí, já quer sambar aqui não? Aqui, onde que você quer que eu leia? Romanos 14. 14 inteiro? Romanos 14 inteiro. Os fracos e os fortes. Só um minutinho, irmãos, que a minha Bíblia é melhor. Os fracos e os fortes. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Nossa, tem muita coisa para falar aqui. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, deixa de comer, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E, se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, porque julga seu irmão, e porque despreza o seu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Pois o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens.
Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua entre todos. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair, se para ele é pecado. Desculpa, eu já comentei. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena, glória a Deus, naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Acabou? Acabou. Tchau. Pode comentar só um pouquinho, tá bom? Não quer não? Só uma coisa que eu quero falar, ele deu. Vamos todo mundo rir? Ai, meu Deus. É só uma coisa. A gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Sabe aquela coisa? Porque não come com fé. E tudo que não provém da fé, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Tem coisas que a gente mistura um pouco, né? A base do evangelho, é só isso que eu tenho para dizer. A base é o amor. Quando Deus fala, cuidado para o seu irmão tropeçar, por exemplo, tem umas pessoas que tomam um gole de vinho, mas tudo é lícito, mas nem tudo convém, diz a palavra do Senhor. Então, de repente, eu sei que tem uma pessoa que tem um problema com alcoolismo, tem um problema com drogas. Aí eu estou bebendo um vinho que um copo, um cálice, de repente, para mim não vai ter problema. Agora, eu sei que o outro vai tropeçar, ou eu sei que o outro, de repente, não tem uma maturidade, é religioso e tal. Ou seja, não me condena, mas condena no coração do outro. O que eu faço? Eu vou fazer isso meio para cutucar o outro. É a mesma coisa daquela pessoa que faz assim, ó. Eu fico cutucando para ver até onde o outro vai, provando a fé do outro. Nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para promover paz. Tudo o que Deus está dizendo é muito claro. Tudo é baseado na paz. Agora, a única coisa que a gente não pode desconsiderar é o seguinte: é sempre ter uma autoanálise. Porque muitas vezes a gente mesmo se manipula. A gente sabe que tem coisas que não são boas para nós. E a gente dá o nome de fé e fala, estou comendo, está tudo bem. E está se afundando. Então tem que ter discernimento. Porque senão é uma coisa que tudo assim, para mim não tem problema. Deus não me condena, mas será? Ou porque às vezes a gente também está com a cabeça tão assim, ó, eu sei o que eu quero da minha vida e não deixa ser conduzido pelo Senhor, que não faz escolhas com equilíbrio, escolhas que traz vida. Então, é uma coisa muito tênue, né? Um equilíbrio, tem que ter a base da oração e a base do Espírito Santo. Por quê? Porque o olhar ao outro, ontem nós falávamos sobre isso, sobre empatia. Empatia, o que é? É sentir a alma do outro. É saber o porquê que o outro, ele funciona do jeito que ele funciona. Ou seja, tem algo que é desagradável. Por exemplo, uma pessoa fala assim, olha, você viu, passou e nem liga para mim, não sei o que lá. O meu olhar, se eu estiver madura psicologicamente e espiritualmente, o que acontece? Por que ele disse isso? Sabe, não é só porque ele é um cristão, não, porque ele é carente, ele quer ser cuidado, ele quer ser atendido, ele quer ser visto. Então, o nosso olhar sempre tem que ser baseado no amor. O amor, ele cobre todos os pecados. É lógico, quando o pastor Daniel disse, as pessoas elas vêm, o Senhor Jesus, ele chama pelo amor, o fardo é leve, o jugo é suave, né? O Senhor chama pelo amor. A partir do momento que a pessoa começa a congregar, a estar mais perto da palavra, a estar mais perto das coisas do Senhor, Deus, ele é suficientemente Deus. Eu vou repetir, Deus, ele é suficientemente Deus para tratar, vai limpando as arestas. O Senhor vai limpando. Tem hábitos nossos que já foram restaurados e muitos ainda precisam ser. Então Deus, ele é um Deus que sabe cuidar e tratar, né? Então a gente tem que tirar essa ansiedade de querer consertar o mundo. Às vezes a gente não se conserta e fica, sabe, o olhar é sempre para fora.
Então a gente precisa estar em paz conosco e conduzir uma vida, né? Deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida com mais paz, né? Glória a Deus. Você vai levar água? Toma, leva o copo também, ó. Então, tá. Mas leva para você tomar. Pronto. Amém. Amém, amados. Fala para o seu irmão, você entendeu? Que possa ficar gravado então em nossos corações essa palavra do Senhor, em nome de Jesus. Põe a palavra que é do final, venham a mim. Mateus, é isso? Isso. Alá, irmãos, alá, amados. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos aí aonde você está, sentadinho mesmo, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Lembra do Kairós? Na presença do Senhor, você pode estar já nesse momento, em nome de Jesus. Papai querido, Deus Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos na sua presença, nós estamos diante de Ti, Senhor, e Te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui, Te agradecemos por ter tido força, Senhor, para estar aqui ouvindo a Sua palavra, Senhor, que é orientação, que é guia, Senhor, para as nossas vidas, Pai. Nós entendemos nessa manhã que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida, e ninguém pode ir, Senhor, até a Ti, a não ser através de Jesus. Nós aprendemos isso também nessa manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Quando formos fazer algum comentário com alguém, como o nosso irmão disse, comentário, Senhor, nós não vamos fazer, nós vamos comentar com o Senhor, Espírito Santo de Deus. Nós vamos falar para o Senhor, Espírito Santo de Deus. Se tivermos dúvidas, Senhor, nós vamos buscar na Sua palavra, vamos entender a Sua palavra, Senhor, e não vamos, Senhor, julgar mais ninguém, Pai, julgar mais ministério nenhum, não vamos dividir a igreja de ninguém, não vamos nos rebelar, Senhor, contra ninguém, Pai, pois o Senhor é o pastor, sim, das ovelhas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos pela Sua palavra, Senhor amado, que veio de encontro aos nossos corações nessa manhã, Pai. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor. Se coloque em pé aí, vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Prepara o seu coração aí, amado. Prepara o seu coração para participarmos do corpo e do sangue do Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, papai. Ah, Jesus.